aí, meu amigo, e aí, minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo extremamente importante neste nosso canal. Neste vídeo nós vamos tratar de um assunto que pode mudar a vida de milhões de pessoas, pois é, de famílias. Revisão da vida toda. Jefferson, o que se trata essa revisão da vida toda? Do que você vai falar? Preste atenção. O STF, Superior Tribunal Federal, decide pela validade do voto do ministro posteriormente aposentado. E essa decisão poderá ali mudar a vida de milhões de pessoas, em especial de milhões de aposentados. Principalmente daqueles que trabalharam antes do ano de 1994 e contribuía com valores altos antes deste período. E você que é aposentado, você que é pensionista, Jefferson, eu não sou aposentado, eu não sou pensionista, mas você conhece algum aposentado ou algum pensionista, então já manda esse vídeo para ele. E se vocês desejam fazer parte da nossa família, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para ficarem sempre por dentro de tudo, porque aqui no canal do Jefinho a informação é verdadeira e de qualidade. Beleza? Antes de adentrarmos nessa decisão do STF e de mostrarmos o vídeo a vocês, vamos falar do que se trata a revisão da vida toda. A revisão da vida toda é um tipo de revisão que tem como objetivo possibilitar aos aposentados e pensionistas incluírem ali na sua aposentadoria o cálculo do seu benefício de todas as contribuições realizadas ao longo da sua vida laboral, da sua vida de trabalho, e não apenas aquelas feitas a partir de julho de 1994, como foi o que aconteceu. É certo que a revisão da vida toda pode ser muito vantajosa para vários aposentados do INSS. Esse é o motivo pelo qual tenho como justa e legítima a expectativa criada quanto à chancela dessa revisão. Então vejam só, pessoal, a tese defendida pela maioria do STF garante a utilização de contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo dos benefícios previdenciários concedidos pelas regras anteriores àquela emenda constitucional de número 103 de 2019, não é? Vou dar um exemplo aqui para vocês bem claro, bem sucinto, do meu pai. O meu pai, ele trabalhou muitos anos, hoje, graças a Deus, ele é aposentado. Porém, ele não é aposentado com o valor máximo, o teto ali do INSS. Porque se fosse contar os períodos que ele trabalhou, que ele contribuiu antes de 1994, ele iria se aposentar tranquilamente com o teto máximo do INSS. Para vocês terem ideia, o meu pai, antes de 1994, ele ganhava aproximadamente 20 salários mínimos. Pois é, nessa meta aí. Quando passou ali em 1995, 1996, que ele saiu do banco onde ele trabalhava, ele foi para outra área, para outro trabalho, ele começou a ganhar um pouco menos. E a tendência foi só diminuindo os valores do seu trabalho. E por este motivo, quando ele se aposentou, não foram contabilizados os anos contribuídos lá antes de 1994. E o meu pai, infelizmente, foi prejudicado bruscamente com essas decisões que foram tomadas aí. Porém, o STF, ele vem aí julgando, vem aí tentando contar esses períodos de contribuições anteriores a 1994, certo? E se por algum acaso o STF concordar que o INSS ele tem que contar esses períodos retroativos, o meu pai pode tirar aí um valor muito alto, tanto dos retroativos, e a aposentadoria dele poderá atingir o teto máximo de hoje. E hoje, pessoal, milhões de aposentados estão nesse mesmo exemplo, neste mesmo barco que o meu pai, infelizmente. E o STF
juntamente ali com todos os ministros, não é? Eles tinham votado a favor dos aposentados do INSS. Foram 6 votos a 5. Porém, o novo ministro, ele pediu vistas. O que é esse vistas? Que fosse realizado um destaque, que fosse realizada uma nova votação. Porém, um desses ministros que tinha votado a favor, ele se aposentou e entrou esse novo ministro lá no STF que é contra essa votação dessa revisão aí da vida toda. E iria, querendo ou não, modificar os votos. Iria ter 6 votos contra e 5 a favor, caso esse novo ministro pudesse realizar a votação. E vejam só, pessoal, o STF decidiu que o voto do ministro que se aposentou começa a valer, vai sim ter validade. E tendo validade, será benéfico para os aposentados. Meu amigo e minha amiga. Agora vejam na íntegra o vídeo ali que eu separei para vocês da decisão do STF, trazendo todos os detalhes para que vocês fiquem por dentro de tudo. Beleza, meu amigo e minha amiga? Então, eu já peço com enorme carinho, se vocês gostaram do vídeo, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para sempre ficarem por dentro de tudo. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, valeu, falou e fui! Presidente, eu pedi a palavra e disse a Vossa Excelência, assim como conversei com alguns colegas, inclusive com o eminente ministro Dias Toffoli, que é o autor da resolução 642, e apresento, presidente, a questão de ordem e pedir para distribuir a todos os colegas uma questão de ordem que vale para esse caso, a DI 5399, e para que nós possamos dar uma interpretação daqui para frente, obviamente, pela segurança jurídica, a interpretação à resolução 642 de 2019. O caso em questão aqui, houve voto do relator, o relator... Ministro Alexandre. Pois não. Nesses 3 processos, houve de início o plenário virtual. Do plenário virtual houve um destaque e já haviam votos proferidos anteriormente no plenário virtual. E aí, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, ele traz uma questão de ordem que influi naquela resolução 642, que foi uma resolução de 2019 da presidência de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Apenas para esclarecer sobre exatamente a lealdade e a coesão da Corte, ontem à noite eu tive a oportunidade de falar tanto com o ministro Alexandre de Moraes quanto com o ministro Dias Toffoli sobre essa questão de ordem que seria suscitada. Então, ambos também tiveram um diálogo institucional e aí está legitimada essa apresentação pelo ministro Alexandre de Moraes. Exatamente, presidente, até porque é uma interpretação da resolução 642 a partir dos fatos que foram ocorrendo, fatos supervenientes que foram ocorrendo. O que prevê o regimento e vale aqui para a ADI 5399. Um dos votos dados foi do eminente ministro Marco Aurélio, que posteriormente se aposentou. E o regimento interno estabelece no artigo 21b que, no caso de pedido de destaque, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para o julgamento presencial, com publicação da nova pauta. E a resolução 642 estabelece que, nesse caso do destaque, seja feito por qualquer ministro, seja feito por qualquer das partes, desde que o relator defina, o julgamento será reiniciado. Tanto que aqui nós sempre verificamos, como no presente caso, o relatório, sustentações orais, então não há nenhuma novidade nisso. Ocorre, presidente, que, e essa questão que proponho, o julgamento será reiniciado e a ideia de que possa ser reiniciado por destaque de qualquer dos colegas é exatamente permitir uma maior discussão
é um tema a ser discutido presencialmente. Mas esse reinício deve ser interpretado, a meu ver, nos termos da legislação processual, no sentido, e aqui é o artigo 941, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que adota a mesma sistemática do nosso regimento interno, artigo 134, parágrafo 1º, no sentido que mesmo o recomeço do julgamento, ele deve manter o voto proferido no caso de aposentadoria ou outro motivo de cessação do exercício do cargo. Diz aqui o Código de Processo Civil, que Vossa Excelência foi o grande coordenador do Código de Processo Civil, diz aqui exatamente isso. E em verdade, é uma prática que nós já utilizamos na questão de vista, por exemplo, seja a aposentadoria de ministros, o ministro que sucede à cadeira não se manifesta. E me parece que a adequação legislativa aqui de interpretação do artigo 941, parágrafo 1º, também é necessária, porque, diferentemente de todos nós que permanecemos, o ministro que já votou, ele não pode defender o seu posicionamento. Então, uma vez dado o voto à aposentadoria, ou como aqui se diz, qualquer outro motivo de cessação do exercício do cargo, deve ser, a meu ver, mantido o voto do ministro que já proferiu e que não pode debater e defender o seu voto. Então, essa é a proposta, presidente. Apenas uma observação, para também ficar claro, porque, por exemplo, nesse processo, há colegas que votaram no plenário virtual, mas que estão presentes. E esses colegas têm, eventualmente, Esses continuam normalmente, podem reiniciar. Não, digo assim, eventualmente. Esses votam normalmente. Não sei, mas se já votaram, esses votam normalmente. Eventualmente podem. Até o final do julgamento pode alterar mudar o voto. Claro. Exato. Só o aposentado, que não tem como. Exato, da mesma maneira que em vista, exatamente. Isso. É isso ficar claro que nós, que já votamos, podemos até o final do julgamento. Alterar o voto, exatamente. Então, há divergência? Senhor presidente, essa sessão virtual em relação ao voto do ministro Marco Aurélio, no caso, fui eu que pedi o destaque. Quando vi na proposta de Vossa Excelência, e adianto que não sou contrário a ela, eu estou de acordo e não vejo a diferença entre o ambiente virtual e o ambiente físico. Não há porquê se destacar um processo e não se resguardar os votos lançados. RE 1.276.977, ministro Marco Aurélio, revisão da vida toda, eu pedi destaque. Então, todos estes processos que foram pedidos destaques no ambiente virtual e que já há voto lançado do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio, seguirão a regra, se eventualmente aprovada, de hoje. Ou seja, os votos lançados em todos eles valerão. Exato. É isso? Exato. Eu estou de acordo. No plenário virtual, o advogado, ele tem direito. Exato, presidente. A sustentação. Com todo o respeito ao posicionamento do ministro. Mas nem todos sustentam. Nem todos de nós temos tempo para fazer a devida atenção nas sustentações orais que estão no plenário virtual. Não, isso eu não concordo. Desculpe, ministro André. O meu gabinete tem tempo de verificar todas as sustentações. Não é o gabinete, são os orais ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu ouço todos. A verdade é que é uma mera liberalidade nós novamente deixarmos fazer sustentação oral. Não é liberalidade sob a minha ótica. É porque não há nenhuma previsão constitucional ou legal nisso. E também não há previsão constitucional ou legal. Me perdoe, ministro. Desculpe, eu não vou entender. A palavra comigo. E, obviamente, os ministros que votaram devem ter respeito àqueles ministros que se aposentaram. O ministro já votou, já analisou. Então, se vencido, eu peço que se consigne minha divergência em relação à questão de ordem. Se o Supremo Tribunal Federal nós entendermos que então já se fez a sustentação oral e não se segue a sustentação oral, eu concordo com a questão de ordem. Mas, ainda assim, sob o protesto de entender que não é o melhor para o contraditório e ampla defesa. Não, a ideia, eu estou entendendo, a ideia seria que, se o ministro pede destaque, em primeiro lugar, respeitam-se os votos já proferidos dos
que se aposentaram, e eu ainda não ouvi a ministra Rosa, que ainda vai trazer a sua sugestão também. Quanto ao plenário virtual, eu comungo da compreensão que foi exposta pelo ministro Toffoli, de que o nosso plenário virtual há de ser, nas palavras do ministro Alexandre, um avatar do plenário presencial. O que nós fazemos aqui, podemos fazer aqui, deveremos poder fazer quando o processo está no plenário virtual. Isso. Eu gostaria só de destacar o seguinte. Votamos a questão de ordem sobre o aproveitamento do voto do ministro aposentado, que deve ser preservado. Nesse exato momento, eu poria em votação tão somente se nós vamos preservar os votos dos ministros aposentados, quiçá com outro destino, que já foram proferidos. E o sucessor na cadeira fica, então, impedido de votar. Propõe a questão de ordem no sentido do plenário fixar o entendimento da validade de voto proferido por ministro posteriormente aposentado, ou que eu nem coloquei, mas nos termos do Código, aposentado, ou outro motivo de cessação do exercício do cargo, mesmo em caso de destaque. E agora, no caso concreto, que apresente retomada do julgamento, preserve o voto proferido pelo ministro Marco Aurélio na sessão virtual de 20 a 27/11. Considerando que esse encaminhamento implicaria uma inovação na prática da Corte, em casos de migração do plenário virtual para o ambiente convencional, proponho, no sentido de garantir a segurança jurídica, que esse posicionamento passe a ser adotado a partir do presente julgamento para frente, logicamente não se aplicando aos processos já julgados. Essa é a questão. Então, vamos tomar os votos. Tomar os votos, eu só acho que todos já tiveram a oportunidade de se manifestar, vamos tomar os votos. Então, como vota o ministro André Mendonça? Senhor presidente, eu, com a devida vênia... Só nessa questão. Com a devida vênia, eu divirjo do eminente proponente. Pois não. Ministro Cássio Nunes Marques, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, com todas as considerações que já foram feitas e ficou bastante claro que não se trata tão somente do caso concreto, mas de todos os processos, que são mais de 25 processos que foram pedidos, em que há pedidos de destaque, e em todos eles serão preservados os votos dos ministros que já se aposentaram e já estavam lançados no plenário virtual, eu acompanho a proposta. Não tenho divergência. Agora, como vota o ministro... Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, as eminentes ministras, os eminentes pares. Nessa questão de ordem específica, senhor presidente, há 3 razões que me levam a acompanhar a proposição de Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, com a vênia da divergência. Portanto, acompanho o eminente ministro Alexandre Moraes. E como vota Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso? Nós estamos decidindo, presidente, eu quero ter certeza de que tendo um ministro votado no plenário virtual, supervenientemente se aposentado, havendo pedido de destaque para reinício do julgamento em plenário físico, aquele voto dado pelo colega que se aposentou é computado. É essa a questão de ordem. Eu estou de acordo com ela. Como vota Vossa Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber? Obrigada, presidente. Eu acompanho integralmente a proposta do ministro Alexandre de Moraes. Como vota Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia? Também eu, senhor presidente, acompanho integralmente a formulação apresentada na proposição do ministro Alexandre de Moraes, a quem acompanho. Como vota Vossa Excelência, nosso vice-decano? Senhor presidente, pedido vênia ao ministro André Mendonça, eu acompanho o ministro Alexandre de Moraes. Eu também, pedido vênia a Vossa Excelência, ministro André Mendonça. Eu acompanho a questão de ordem levantada pelo ministro Alexandre de Moraes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 votos acolhendo a questão de ordem e um voto divergente. Fica aprovada a questão de ordem suscitada, o que me imporá modificar, já autorizado pelo plenário, esse aspecto do acrescentar um parágrafo que é possível acrescentar até no artigo 4º, parágrafo 3º, os votos proferidos pelo ministro aposentado, que por outro motivo se desligaram do tribunal e que constam no plenário virtual serão mantidos. Então, fica aprovada essa questão de ordem, inclusive para o presente julgamento.